Fala, galera. Vai começar mais um vídeo aqui do canal Entropia. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou ter uma participante ao vivo aqui comigo. Vai ser muito bacana. Quem é você? Yeah! Palminhas. E mulher, né? Sim. Meu nome é Joyce. Eu sou arquiteta. Moro nos Estados Unidos já tem 3 anos. E sou casada com este senhor, Tiago. Ei! Bom, vamos começar já com polêmica aqui. Primeiramente, começou a briga por causa disso aqui, ó. Essa lua. Eu quis essa lua aqui e ela não queria. Aí sabe o que ela fez para se vingar? Botou essa planta aqui na minha orelha. Aí eu falei, eu só quero a lua. E ela falou, só quero a planta. Então, para não ter briga, vai ficar a lua e fica a planta. Mas vamos combinar? A lua tá muito... A lua tá show de bola. Olha lá pra você ver, ó, a lua com uma paradinha roxa, Não tem nada tipo não. a aurora boreal. Tá muito top, muito top. Pra vocês verem, gente, relacionamento é assim. Sim, Tem que cede, ceder. cede um daqui, cede um de lá, vai indo daqui, vai indo de lá. E assim a gente vai se virando. É a verdade. Não é? É verdade. Não é assim que funciona? Nem sempre funciona, né? Mas é assim que é. Não, é assim que funciona. Às vezes a gente não quer que... Mas é assim que funciona, assim. Para começar, eu queria falar que eu não conheço uma pessoa tão determinada, com uma garra tão grande igual a Joyce. Essa daí, a hora que ela quer alguma coisa, a hora que ela quer buscar alguma coisa, a hora que ela põe uma coisa na cabeça, ela vai. Eu já falei outras vezes aqui que eu e ela é um pouco oposto nisso, mas ela já está me moldando um pouco mais com relação a isso. Digamos assim, que eu estou sendo desconstruído, né? Essa é a palavra do momento. Porque eu sou muito pragmático, eu sou muito teórico, eu gosto de pensar nas coisas, e a Joyce não, agora a Joyce gosta de chegar e fazer as coisas do jeito que ela colocou na cabeça e ela vai fazer. E isso eu admiro muito nela, porque digamos assim, que essa parte dela me completa. E eu acho que às vezes eu completo ela também com relação a ser um pouco mais pensar um pouco mais antes de agir com alguma coisa. A verdade é essa. E eu queria perguntar para você assim, qual que foi a primeira vez mais ou menos o que você lembra que você realmente falou assim, né, eu vou ter que me virar, eu vou ter que dar um jeito de fazer alguma coisa aqui, e que você foi atrás e você foi se virar para poder fazer alguma coisa. O que você se lembra? Quando foi? Então, isso foi desde sempre, né? Porque o meu pai, ele sempre morou fora, né? Primeiro ele mudou para... Antes da gente nascer, ele mudava para outras cidades para procurar dinheiro para poder dar uma vida melhor para a gente. E eu lembro que eu deveria ter uns 10 anos ou menos. Acho que eu deveria ter uns 8 anos. Olha para você ver. Uns 8 anos. E eu lembro que nessa época, meu pai morava na Bélgica. Eu acredito que ele morava na Bélgica. Eu não lembro direito. Eu sei que ele não morava com a gente. E a gente estava muito apartado. Muito apartado, porque a gente sempre passou muito apartado. Por isso que meu pai sempre correu atrás para poder buscar o melhor para a gente. E a gente estava sem as coisas em casa. E aí minha mãe estava muito, tipo assim, muito mal mesmo. E aí eu peguei, falei assim, eu tenho uma ideia. E ninguém sabe disso. A única pessoa que sabe, claro, é o Tiago e, no caso, a minha mãe, né? Falei, mãe, na escola... Pensa, na escola, eles pedem comida para poder doar, para poder... Eu já burlando o sistema. Eles pedem, por exemplo, vai de casa em casa para fazer, porque na época que eu estudava, tinha muita gincana.
Então, eles pediam comida, alimento não perecível, né? No caso, eu estava pegando qualquer coisa para poder, tipo assim, passar aquele dia que estava bem apertado lá em casa, né? Então, eu lembro da história de que eu bati no portão, acho que a segunda casa que eu fui, eu bati no portão de um amigo do meu pai. Aí ele perguntou, ai, Joyce, o que você está pedindo aqui? Aí eu fui e falei assim, não é para escola, é para escola. Mas então, assim, desde sempre eu dei um jeito. Desde sempre. Eu lembro que depois eu deveria ter uns 11 anos, eu dava aula para a filha de uma professora minha, uma aula particular, que também na época, acredito que hoje em dia também é comum, para mim poder ganhar um dinheiro. Então, desde sempre, desde os meus 8 anos, assim, eu sempre fui muito esperta. Nunca deixei nada passar, não. Sempre Se tinha peguei. oportunidade. Eu sabia que existia um jeito. E eu ia dar um jeito. Então, na verdade, você fazia a oportunidade. Sim, eu nunca deixei, assim, a desejar. Falar assim, Esperar chegar. não, nunca. Sempre dei um jeito. Eu sempre dei um jeito. E Então, foi atrás e se sempre fui virou atrás. do jeito que deu. Do jeito que deu. Não deu tempo de colher muita coisa, mas deu. Mas deu, assim, mas eu consegui. Mas pensa, E você foi eu sempre sozinha. fui sozinha, eu sempre fui muito inteligente, né? Uhum. Eu fui lá e falei assim, não, ó, já pensei, né? Se pede para a escola, eu vou pedir aqui para casa, porque eu tô precisando, então eu vou, né, pegar. Mas É por isso que isso me admira muito. Que você realmente, o que precisa, você corre atrás. E às vezes, eu antigamente eu era um pouco mais solto com relação a isso. Mas eu não sei por que, eu acho que eu fui ficando mais bobo e sei lá, fui ficando com vergonha de fazer as coisas e, e não pode ser assim. A gente precisa correr atrás para poder fazer as coisas. E aí, então essa foi a vez que você se lembra disso, né? a minha primeira A vez. primeira, eu falo assim, a vez que você se lembra, a primeira vez que Eu me você se lembro de lembra. todas, mas Essa foi a mais foi tensa, digamos assim, né? sim. Tá. Eu não vou entrar muito em assunto de como a gente se conheceu, porque tem polêmicas, então não vou colocar isso aqui, mas Não, a claro gente que a gente pode falar como a gente se conheceu. não. Sim, Por eu estava quê? indo, estava no mercado, indo para o mercado, eu lembro até hoje, no Wolverine, você estava chegando de carro, e aí você conhecia uma pessoa que estava comigo no carro, e aí você foi conversar com ela, e aí eu estava junto, só que eu ignorei, né? Fiquei ali ignorando, não sei quem é essa pessoa. E aí depois a gente começou a Ela namorar. me ignorava assim, ó. É. Menina enjoada. Ai, E ai. depois a gente começou a namorar. Foi, tá Não foi nem certo. uma semana, a gente começou a namorar. É, Terrível. foi rápido. Foi uma época terrível. Não, não foi. Foi tudo ok. Deu tudo certo. Mas enfim, então aí a Fluiu, gente né? Fluiu. Você tá fluiu. vendo que eu sou persistente, né? Sim, com certeza. E aí a gente se casou e foi morar lá em Umbas mesmo. Gente, eu quero deixar bem claro que o casamento foi forçado. Ah, foi forçado, foi. Me fala qual que foi o forçamento desse casamento. Ou eu casava, ou você largava de mim. Não, você me perguntou, a gente sentou, conversou e aí a gente falou de casar. E a única coisa que eu falei que eu ia casar. Eu falei assim, eu vou casar. Aí eu falei, com 30 anos antes dos 30 anos eu vou casar. E aí eu falei, com você ou não, eu vou casar. Então não foi forçado. Apesar de que tudo bem, a gente foi, casou, foi tudo bem, não, porque você me deixou esperando, né? A gente casou só no civil, foi uma opção nossa, porque era muito caro, a verdade é essa, e a gente não queria gastar esse dinheiro com casamento, com festa e tudo, e a gente preferiu gastar, viajar. Foi isso que a gente fez. E foi sensacional. Eu aconselho todo mundo a fazer isso, apesar de que depois que a gente voltou,
os meus pais e os pais da Joyce, eles organizaram uma festinha pra gente, a verdade foi essa. Uma festinha de 150 pessoas. O meu problema é por causa da minha família é enorme, é muito grande a minha família. A minha família, por parte de mãe, são 9 irmãos e por parte de pai são 3. Só que por parte de pai mora em São Paulo, só que eu tenho muito... Por exemplo, a minha mãe, ela morou muito tempo com a tia dela, no caso, então essa tia dela é como se fosse uma mãe para ela, e aí tem que ir convidando aqui, ali, ali. Então, por isso que a gente não optou por fazer. Mas mesmo fazendo o que foi feito, foi grande. Foi grande. Justamente por isso que a gente tinha pensado em fazer a festa de casamento. Eu fui até encontrar com uma pessoa que fazia a festa. Foi. E na hora que eu fui fazer a lista, na minha lista inicial, deu mais de 300 pessoas. Inicial. 30 dela. Devia ter 30 pessoas da minha parte. A minha família é muito pequena. Muito pequena. E devia ter o resto, é tudo do Thiago. E ainda tive problema depois, porque tinha que adicionar mais gente e não dava. E uma festa para 400 pessoas é muita gente. Espaço bom, enfim, é muito caro e a gente optou não fazer. E quando eles fizeram isso, mas foi muito legal o que fizeram para a gente Sim. foi muito grato pela organização, por tudo que teve. Nossa, meus parentes de São Paulo foram, foi muito bom, foi muito gostoso. Enfim, a gente casou e ficamos morando lá em Umas. Eu trabalhava em Goiânia, a Joyce trabalhava em Umas. Ela era arquiteta, tinha acabado de se formar. Ela se formou e a gente casou. Foi. E ela trabalhava lá com... Porque ou eu casava ou eu separava. Sim, e aí ela tinha ela trabalhava para ela já, tinha um escritóriozinho o escritório dela na loja da família dela. Então, ela tinha o emprego dela, as coisas dela, e eu tinha o meu emprego. Então, só que eu trabalhava em Goiânia. E eu ia e voltava todo dia. E, enfim, minha cabeça foi ficando ruim e tudo, e chegou um momento que a gente resolveu vir para cá. A gente sentou e conversou para vir para cá. E você me conhecendo, você sabendo do jeito que eu era muito difícil de abrir mão das coisas, de uma estabilidade, e enfim, eu decidi. O que você sentiu quando eu falei, vamos? Então vamos. Então, eu não pensei muito, né? Porque eu não acreditei que realmente a gente ia morar aqui. Eu achei que ia ser um tempo, ia voltar, né? Então, para mim, eu achei, assim, o que a gente sempre fala, foi uma das melhores decisões que a gente tomou em relação a relacionamento, relacionado a crescimento pessoal, em relação a financeiro, tudo. Tudo, eu acho que mudou, assim, 100% o jeito que a gente vivia do jeito que a gente vive hoje. Sim. Então, assim, acho que foi bem legal. E em relação a você deixar o que você fazia e vir para cá, eu sabia que você estava passando por um problema. Você estava muito estressado, o laboratório estava te consumindo muito. Então, pode ser que saindo daquele ambiente que você estava, que era aquele seu ambiente de conforto, e que eu sabia que se você não saísse dali, a gente ia viver daquele jeito pro resto da vida, e que provavelmente você ia desenvolver um problema maior, né? Então, eu acho que... Aí a gente veio para cá. No primeiro momento, realmente, a gente não pensava em que ia ficar tanto tempo assim, igual a gente já está aqui há 3 anos e meio. E a gente chegou, mais ou menos, a gente tinha um pensamento de um caminho a seguir.
Esse caminho não deu certo, não, foi o que a gente programou pra gente, foi o que a gente pensou, porém não deu certo, e Deus sabe por que não deu certo. E então a gente teve que tomar outro rumo aqui, que foi a gente buscar o visto estudante. Aí eu queria que você explicasse mais ou menos qual foi todo esse procedimento, porque foi uma coisa punk, Foi. bem punk. Foi. No primeiro momento, a gente veio em busca do visto de trabalho. Aí a gente deu entrada em todos os procedimentos, o visto de trabalho, e acabou que não deu certo. Aí a gente optou pelo visto estudante. Ficou com o visto estudante. Eu comecei, né? Eu pedi o visto estudante e eu comecei a estudar em Washington. Washington fica 2 horas daqui. 2 horas sem trânsito. Sem trânsito, 2 horas sem trânsito. Então, para poder ter o visto estudante, você precisa de ter dinheiro na sua conta bancária e você precisa de mostrar que você tem condições de morar aqui junto com as pessoas que são seus dependentes, né? No caso, meu dependente hoje aqui é o Tiago. Então, eu tenho que ter o dinheiro suficiente para me manter aqui e manter o Tiago. Então, eu tenho que mostrar no caso, eu mostro a cada 2 anos que o meu dinheiro é suficiente para sustentar todas as minhas despesas e pagar a escola e as despesas do Tiago durante esses 2 anos. E aí, no caso, já renovei, mostrei a primeira vez, aí eu renovei com 2 anos e mostrei agora de novo, no final do ano Final do ano passado. passado. Sim, no final do ano passado. Aí eu mostrei de novo, tem que mostrar a renda, o extrato bancário, aí tem que estar autenticado, tudo arrumado. Traduzido. Traduzido, tudo arrumado. E aí foi quando eu comecei a estudar lá em Washington. Então, mas dentro desse processo de começar a estudar lá em Washington, a gente correu em tudo quanto é escola aqui, né? Sim. E não conseguia de jeito nenhum. E a única que a gente conseguiu foi uma escola de Washington. Foi a escola de Washington. Que foi aqui, o que aconteceu? Uma amiga minha, Stephanie, ela foi comigo em todas as escolas. E aí a gente estava no mercado, tomando café. E aí e a Tainara ligou, uma outra amiga nossa. Aí a gente foi e falou para ela, não, a gente está vendo as escolas aqui para poder estudar e tal. Aí a Tainara foi e falou, o meu esposo que foi o Zé Lino, já estudou em uma escola lá em Arlington, que é lá em Washington, né? Aí a gente pegou e foi lá, em Washington. A Stephanie sempre foi comigo, todas as vezes, ela sempre esteve presente. Aí a gente foi para lá, e aí a gente conseguiu dar entrada na escola lá, porque eu não sabia nada de inglês. Por isso que não me pegava. Sobre isso, vamos colocar 2 historinhas aqui engraçadas. Porque a gente chega aqui, né? Uma das. Você pensa que você vai comentar alguém, como que seria? Digamos assim, o normal que a gente aprende, né? Hey, how are you? Você pensa mais ou menos assim. Aí o que aconteceu contigo uma vez? De qual vez? Da cafeteria? Não, que te perguntou, how are you doing? Sim, me perguntaram. Hey Joyce, how are you doing? Aí eu peguei e falei sim, sorry, I don't speak English. Aí ela foi e falou, não, eu só tô perguntando como que você tá. E eu continuei não entendendo, né? Porque é bem diferente, né? E eles conversam muito rápido. É. Então, é bem diferente. Bem diferente. Mas voltando ao assunto, quando eu comecei a estudar, eu estudei 4 meses? Acho que foram 3. Eu estudei uns 3 meses em Washington. Eu ia e voltava todos os dias. Eu tinha aula de segunda a sexta. Todos os dias. Das 6 às 10. Então, mas você saía daqui 3, né? Eu saí daqui 3 horas da tarde para chegar na escola 5 e pouco, para mim ter aula das 6, e eu saía da escola às 10. Aí um dia eu falei pro meu professor que eu morava em outra cidade e ele começou a me deixar sair 9h20, porque aí eu conseguia chegar mais cedo. E já aconteceu, e minha mãe sempre
quem me conhece sabe, quem convive comigo sabe, que a minha mãe, eu converso com os meus pais todos os dias, basicamente 4 vezes por dia, ou 5, ou mais. Eu não Todas ia as vezes falar que eu nada não, entro, mas realmente, ou mais. todas as vezes que eu entro no carro, E detalhe que minha sogra, se ela, minha sogra liga para ela e ela não atende, aí ela já começa a ligar para mim. E eu sempre atendi minha sogra de prontidão, lógico. Oi, minha mentira. sogra, o que está acontecendo? Lógico que sim, pergunta para ela aí. Eu vou marcar ela aqui também, Responde vocês aí, mãe. perguntam. Não é Responde aí verdade, nos minha sogra? comentários. Deixa nos comentários, não sempre te respondo? Uai, Uhum. lógico que respondo. Enfim, eu sempre entro no carro, a primeira coisa que eu faço é ligar para os meus pais. Se eu tenho um problema, eu ligo para os meus pais. Então, a minha mãe sempre ia conversando comigo às 2 horas de viagem de ida e sempre voltava. E a gente tem o fuso horário de 2 horas. Quando não Mas era 3, né? antes, quando Quando tinha horário de verão no Brasil, dava 3. Sim, 3 horas de diferença. Então, eu estava vindo embora 10 horas, 11, meia-noite, 1 hora da manhã. Os meus pais, eles estavam acordados e o Thiago não. Os meus pais estavam acordados. Não me queima. Falando, Eu tava assim. falando comigo no telefone para mim não dormir na estrada. E eu vinha. Com o Assim, que você vinha? Com a latona de energético tomando de lá pra cá. Mas era o jeito, né? Eu vinha falando com eles de lá até chegar dentro de casa. Sempre foi assim, sempre. Eu chegava dentro de casa, meus pais falavam, chegou? Às vezes eles estavam dormindo, com o telefone ligado, e eu falava que cheguei, estava tudo bem. E já aconteceu de eu estar vindo embora e eu começar a chorar de desespero, porque eu não estava conseguindo dirigir, porque eu estava muito cansada, com muito sono, e muito difícil. Não é fácil para a pessoa que quer vir para cá para poder estudar. A gente conhece algumas pessoas que vivem assim também. E não é fácil, tanto financeiramente quanto psicologicamente. Então, é puxado. Sim. É possível, é possível. Não são muitas pessoas Não é o que têm caminho mais interesse. fácil. É porque não é o caminho mais fácil e tem muita gente que nem tem o interesse de seguir por esse caminho. Foi uma escolha nossa, uma escolha pensada. Uhum. Muita gente, a verdade é que muita gente acha que a gente está desperdiçando dinheiro, Sim. não é verdade? Porque, para quem tem interesse de saber, hoje eu estudo em uma escola aqui. Tá, pode falar. Não vou falar tudo. Não, eu ia falar assim, que antes da gente contar de tudo isso, eu queria falar do processo para vir para cá, né? Como que foi? Para você poder. Porque depois, como você estudou 3 meses lá em Arlington, aí depois surgiu a oportunidade de estudar aqui, perto, mas por que que a gente ia conseguir agora aqui e não conseguiu da primeira vez? Você quer saber agora? Eu quero que você conta. Então, da primeira vez eu não fiz, porque eu não sabia falar inglês. E a escola aqui só pegava quem falava inglês. Faz uma entrevista em inglês. Faz uma prova e uma entrevista. Uhum. E aí eu não fiz, eu fui direto lá para outra, né? Sim. E porque eu sabia que eu não ia conseguir mesmo, porque eu não sabia falar nada. E aí quando eu consegui aprender o básico lá, eu vim para cá e eu fiz a prova aqui, tanto escrita quanto a prova Oral. A prova oral. E aí eu passei e comecei a estudar aqui. E para a gente foi uma felicidade imensa, porque hoje a escola onde ela estuda fica 15 minutos. Fica 15 minutos daqui de casa. Então, mas você ia voltar, acho que você ia estar falando da questão, a gente estava falando do quanto é caro estudar. Hoje eu pago, no caso eu tenho 12 créditos, né? Uhum. Eu tenho que estudar 12, eu não sei como que fala, mas cada aula, cada classe, ela tem 6 créditos e tem algumas classes que ela tem 3 créditos. Então, hoje eu tenho que pagar 12 créditos, que é referente ao estudante, e eu pago mais ou menos $5.000 por semestre, sendo que cada semestre dura 4 meses e tem semestre que dura menos. Tem semestres que são
3 meses. 3 meses. Sim. É puxado, não é fácil, mas é a realidade para quem quer fazer isso. E Mas o bom hoje, eu não, por exemplo, eu tô conversando aqui e vem na minha cabeça tudo em inglês. não, hoje você fala muito, infinitamente melhor que eu. Eu, eu para mim falta, relaxo. Eu falo que para mim é relaxo porque eu devia estudar mais. Até que eu comecei a fazer umas aulas particulares, mas depois por outros problemas não teve jeito da gente continuar, eu continuar fazendo. Mas hoje você fala super bem, hoje o que precisar de resolver, você resolve. Eu não passo fome. Você vai indo no Eu vou ir no fluxo ali, a gente vai se virando, faz uma mímica, faz. Falou? Não Vai entendeu? daqui. Aham. Aham, se não entender, aham, que vai embora, e vira as costas, Sim. ok. E é assim, mas não é fácil. Então, mas a gente acredita, a verdade é essa, a gente, independente do que as pessoas pensam, independente do que falam pra gente, essa é uma decisão minha e dela, e a gente sempre escolheu isso, e é uma opção nossa. Então, Deus prepara as coisas e sabe por que a gente está fazendo desse jeito, e a gente não se arrepende disso. Uhum. Só que, além de tudo isso, dessa vida corrida, de escola, essas coisas, tudo, a gente acha muito gratificante morar aqui, porque você se depara com um estilo de vida e pessoas totalmente diferentes. Aqui você, vamos dizer assim, a gente aprende muito a andar na linha. A verdade é essa, porque as coisas aqui são muito corretas, as leis funcionam, e a gente, querendo ou não, você tem segurança, a verdade é essa, e pelo menos para mim o balanço é totalmente positivo, para você também. Para mim também. A gente mora numa cidade que tem segurança, né? É. Não sei os outros lugares, mas aqui é bem seguro. Nunca, principalmente aqui na região que a gente mora, nunca vi nada assim errado acontecer. Então, assim, em relação a isso, para mim é bem seguro. Apesar de que eu acho que aconteceu uma vez só lá no Brasil, de ter acontecido comigo, eu ter sido Sim. assaltada, e não foi na minha cidade. Uhum. E aconteceu uma vez com o Thiago também, que O não foi meu também na cidade que ele mora, que a foi gente no morava. trajeto da onde eu morava para a cidade onde eu trabalhava. Sim. Foi durante o trajeto e foi uma experiência horrível e todo mundo que passa credo, só de lembrar é até ruim. Mas assim, aqui também nem tudo são flores também, nem tudo são maravilhas e também tem problemas e eu queria que você retratasse às vezes o que você acha que foi um grande problema, uma grande dificuldade que para você que a gente passou aqui, Passando aqui que a gente com as passou aqui. pessoas, Não, do tempo que a gente está aqui, ué. Uma grande dificuldade da gente desde quando a gente veio para cá. para mim, a maior dificuldade de morar aqui. Não é de morar. Eu quero que você conta, por exemplo, tipo um fato, entendeu? Um fato de morar aqui, do tempo que a gente tá morando aqui, que aconteceu com a gente, que foi tenso, que deixou a gente preocupado e tudo. Não lembro. Não aconteceu nada com o seu joelho? Ah, não, aí. Nada. Não sei. Quem eu sou? Onde eu estava 5 minutos atrás? Não, sim, esse é o problema, né? Porque aqui a saúde aqui é muito cara. Principalmente porque a gente não tem plano de saúde, nem nada. E pelo fato da gente viver aqui como estudante, a gente não tem direito a nada aqui. Nada. A nada. Até aonde eu fui, pelo minha experiência de vida aqui, eu não tive direito a nada. Então, eu estava no supermercado e meu joelho travou. Já vinha travando, né? Sim, já vinha Você já vinha travando. sentindo Aí eu alguma... mexi o joelho, porque quem não sabe, eu sofri um acidente quando eu tinha 17 anos. E eu quebrei a crista da tíbia, que é a cabeça da canela. E aí eu fiz cirurgia na época. E
eu fiz cirurgia e ficou tudo ok. E aí depois, aqui, eu tava travando o joelho. Eu acredito que eu comecei a fazer, foi pelo fato de eu ter começado a fazer Muay Thai. E aí eu senti que um dia eu chutei lá na aula de Muay Thai e meu joelho travou. E aí depois disso ele veio travando, inchou e ele veio travando várias vezes, cada semana mais frequente. Por exemplo, tinha semana que travava 3, 4 vezes, aí passou a travar 2 vezes por dia, travava toda hora. E um dia a gente estava no supermercado, eu na seção de shampoo, fazendo as minhas compras de menina, e o Thiago lá longe, não sei onde o Thiago estava. Fazendo as compras de menino. E eu não consegui mais andar. Travou. Meu joelho simplesmente travou. E eu sozinha no supermercado tentava mexendo, e eu não conseguia. E aí eu peguei, na hora que eu vi que eu não conseguia, eu saí arrastando e sentei. E foi quando eu liguei pro Thiago, falei, vem aqui que eu não tô conseguindo andar. E aí eu já liguei para minha irmã, falando que eu tava indo para emergência do hospital, porque eu achava que tinha acontecido alguma coisa com o meu joelho. E doía muito. Não Aí, dobrava, né? Ele travou esticado e ele não dobrava de forma alguma. foi. Aí eu fui para o hospital, na emergência, e lá na emergência, eles não descobriram nada que tinha acontecido no meu joelho, não sabia o que tinha acontecido. Aí me mandaram para uma especialista de joelho, aí chegando lá, aí viu que eu tinha um pedaço de osso quebrado que estava entre a junção do joelho. E por isso que eu não conseguia fazer o movimento de dobrar. E um dos meus parafusos estava saindo, porque quando eu fiz a primeira cirurgia, foi colocado 2 parafusos. E um estava saindo, acredito, porque quebrou um pedaço do osso e o parafuso estava saindo. Essa minha cirurgia, ela custou $13.000, mais $2.800 do primeiro hospital que não sabia Da que emergência. tinha. Era da emergência, que eu fiquei no corredor, que me cobraram $2.800 e depois me cobraram esse valor, $12 ou $13.000 para fazer a cirurgia no meu joelho. Que isso é uma coisa assim bem estressante para quem mora aqui. E É a precisa parte de disso. saúde, é a parte de saúde que, por exemplo, no meu caso eu tenho que pagar. A gente não pagou. Eu não paguei. Porque apresentaram pra gente um recurso, uma forma. Aí, mais uma vez, a Tainara, que é uma amiga nossa, que ela trabalha no hospital, ela falou pra gente dar entrada num documento, falando que eu não tinha condições de pagar, e aí o médico foi e fez a cirurgia para mim, que aí eu não paguei nada. Deu certo, graças a Deus, É. pra gente resolver isso. Mas também a gente aqui, a gente passou também por um outro perrengue, que eu lembro que foi da sua avó. Ah, sim. Esse aí também foi muito ruim, porque a sua relação com a sua avó sempre foi muito bonita, eu sempre admirei demais, porque você tratava sua avó como uma amiga sua e apesar de todo o respeito, mas era amiga e sua avó gostava demais de você também. Só que aí veio acontecer que ela ficou doente e a gente Faleceu. perdeu ela, Ah, né? Então, e estando longe, né? E a sim. gente longe e deve ter sido bem difícil, né? Eu falo assim, foi difícil para mim, mas porque eu também gostava demais dela, lógico. Mas e para você? Como que foi? Você tá longe de perder, porque foi a pessoa mais próxima assim que você perdeu depois que a gente veio para cá, né? Sim. Então, a minha avó, eu sempre tive uma relação com ela muito estreita. Muito estreita. Então, assim, quem me conhece sabe que o meu relacionamento com a pessoa que eu amo de verdade é um relacionamento muito estreito. Então, a minha avó, eu sempre ligava para ela, eu falava com ela por vídeo, e ela não me enxergava, eu ficava com o telefone aqui, eu ficava só vendo o nariz dela. E aí ela ficava o tempo todo conversando comigo assim, e para mim, tipo, eu não me importava de
vendo só o narizinho dela, que eu estava escutando, né? E eu lembro que para minha avó falar a palavra eu te amo era bem difícil para ela. Então, eu fui, todas as vezes que eu ligava para ela, eu falava, vó, eu te amo. Eu estando lá, falava que eu amava ela. Eu sempre, tinha o hábito de pegar nos peitinhos dela. Pegava nela, ela ficava, Tapiana! E falava, será que eu sou lésbica? Aí, para mim, era bem forte. Então, para mim, eu sinto que... E quando ela faleceu, doeu demais. Só porque eu tive uma pessoa aqui que me ajudou muito a entender a parte espiritual, a entender que ela tinha ido para acreditar que ela tinha ido para um lugar melhor, porque minha avó sempre foi uma mulher muito forte, muito guerreira. Ela criou os filhos dela, minha mãe e os irmãos, sozinha, sempre muito forte. Então, assim, eu acredito que ela tá... E eu até parei um pouco de sonhar com ela, mas sempre sonhei com ela, sonhos muito bons, e para mim, assim, a falta que... É muito interessante que eu falo isso para minha mãe, e eu converso muito isso com a prima minha. Eu não sinto a falta, eu não consegui... Para mim, não é verdade que a minha avó realmente faleceu, porque eu moro aqui. Então, assim, eu não estou todo dia vendo, indo na casa dela todos os dias para ver que ela não está mais lá, na casa dela. Que eu ia para lá todos os dias para levar café da tarde e tomar café da tarde com ela. Então, para mim, isso seria difícil se eu estivesse morando lá. Mas como eu moro aqui, para mim, o sentimento é diferente, porque ela sempre está viva no meu coração. Então, acredito que essa é a diferença, assim, para mim. A gente até comenta que quando a gente voltar para lá, né, que a gente pretende, se Deus quiser, a gente vai voltar, e de como que vai ser, né, porque a partir do momento que a gente chega lá, ela não vai estar lá, e vai ser diferente, a verdade é essa, né? Sim, ela falava, né? Eu nunca vou esquecer que ela falava para mim assim. Ela virava para mim e falava assim: nossa, no dia que você vir embora, eu vou soltar foguete. Porque e vou fazer uma comida bem gostosa para você, porque eu sinto muito essa falta. Então, assim, eu sempre dei muito amor para ela. E eu acredito que, tipo, que ela se sentiu muito amada por mim. Então, eu faço isso com meu pai, com a minha mãe, com os seus pais. Sim. Então, assim, para mim, é bem importante demonstrar o amor que você sente pela pessoa. Deixar ela saber que você ama ela de verdade. Com certeza. Sim. E você, eu tenho certeza, por tudo que eu vi, ela se sentiu muito amada. Sim. Mesmo mesmo quando a gente estava aqui, e ela estava lá no Brasil, você ainda fazia a forma, o que era possível para você poder falar com ela, para poder dar um calorzinho para ela. Então, eu acredito que ela, com certeza, ela se sentiu amada, mesmo você Sim. aqui, né? Eu acredito que foi isso. Tá, mas aí, então, a gente, igual eu falei, a gente pretende, num futuro próximo, ir embora, porque não é uma... Isso também já é uma decisão nossa, que não é... A gente não tem... como que eu vou dizer? Não... graças a Deus, eu e você, a gente combina muito com relação a isso, com relação a objetivos. Digamos que os nossos objetivos, eles se convergem, eles não se divergem. A gente aprendeu, né, aqui, a gente sempre botou na nossa cabeça que não é só dinheiro, não é só a segurança, a vida diferente que a gente tem aqui, as facilidades que tem aqui, mas também tem os problemas, como em todos os lugares, mas tem coisas importantes para a gente e que a gente quer família, quer amigos, e por isso a gente pretende voltar. Sim. Né? Uhum. Mas qual que é, por exemplo, morando aqui,
até hoje, né? Qual que é o seu maior motivo de gratidão mesmo de morar aqui nos Estados Unidos? Gratidão é É, porque hoje eu sei que eu posso ir em qualquer lugar do mundo, que eu, o, o meu, por eu agora saber falar inglês, eu consigo me virar em qualquer lugar do mundo. Isso para mim é muito importante. E dá valor, dá valor em tudo que eu tenho. Antes eu não dava valor nas coisas que eu tinha. E hoje eu dou valor em tudo que eu adquiri, em tudo que eu tenho. Eu não desperdiço nada do meu dinheiro com coisa em vão. Sempre, se eu quero alguma coisa, aquela coisa tem que realmente valer a pena para eu poder gastar o meu dinheiro com aquilo. E antes eu não pensava assim. Antes eu pensava, eu saía para fazer minha unha, arrumar meu cabelo, fazer minhas coisas. Eu fazia tudo, eu pagava tudo e não tinha dó de gastar meu dinheiro. E hoje eu faço a minha unha, eu arrumo meu cabelo, eu faço as minhas coisas. Eu aprendi a fazer sozinha, que foi o sim, caso que você falou. Eu não sabia fazer e eu aprendi a fazer porque eu moro aqui. Eu tive a obrigação de aprender a fazer. Se eu queria, eu aprendi a fazer. Então, para mim, isso é muito importante. sim. E, e é interessante isso, porque eu acho que a evolução que a gente vê, principalmente como pessoa, como qualquer coisa, o que pensa, é muito nítido. Tanto para mim quanto para você isso, né? E o que eu quero deixar, pelo menos para mim, no meu ponto de vista, quero escutar também o seu, mas eu vejo que a comparação que eu faço é comigo, você entendeu? De, por exemplo, de como eu era, como foi todo o processo e como eu estou hoje. Uhum. Então, eu acho que essa comparação que a gente precisa fazer com relação a isso, com relação para você dar mais valor, para você ver e olhar para trás e falar assim, caraca, velho, eu calejei aqui, passei ali, e hoje eu tô, eu evoluí, eu progredi, eu não fiquei no mesmo lugar, e essa comparação é comigo. Não estou comparando com outras pessoas, não estou comparando com amigos, não estou comparando com ninguém, porque a história de cada um é de cada um. A Sim, nossa história é a gente que escreve. Não vai vir alguém escrever a nossa história. A não ser Deus. Deus já escreveu, já sabe tudo que vai acontecer. Só que não vai ser um terceiro, não vai ser uma pessoa de fora que vai vir mostrar que o meu caminho que eu tenho que seguir é aquele, ou eu ter de parâmetro outra pessoa. Não. O parâmetro de comparação é como eu era e como eu estou e como que foi todo o processo para me chegar aqui. Então eu acho que isso hoje a gente tem isso muito claro dentro da gente. E eu acho que isso é diferente, você entendeu? Quando você começa a pensar assim. sim, foi o que a gente estava conversando hoje mais cedo no carro. Que às vezes a gente não consegue entender um conselho. A pessoa vai te dar um conselho, tem muita gente que fala, conselho se fosse bom não dava, vendia, né? Mas você sempre tem que tirar alguma coisa daquele conselho, ou bom ou ruim. Ou tirar 5% daquele conselho. Que, por exemplo, acho que você não deveria fazer isso. Tentar melhorar, tentar fazer alguma coisa, tentar pegar um pouco daquele conselho que realmente, se você sabe que aquele foi dado por uma pessoa que gosta de você de verdade, ele faz algum sentido. Mas às vezes nem sempre a pessoa sabe realmente o que é bom para você. Mas você pode pegar um pouco e implantar aquilo no seu estilo de vida, no seu para o seu aprendizado e com isso melhorar. Que eu acredito que é muito importante, mesmo a gente não precisando de uma terceira pessoa, de uma terceira opinião para fazer as coisas da nossa vida, a gente sempre tem que escutar, Sim, que às vezes pode ser que aquilo que você escuta pode ser algo que vai fazer você melhorar. Ou se a pessoa faz alguma coisa para você de ruim, foi o que a gente estava conversando também, que pode ser que aquilo faça você ter mais vontade de crescer. Que é um exemplo. Eu não tomo, eu parei
de tomar refrigerante já tem mais de 2 anos. Eu também. Então, foi uma escolha minha, que você foi junto, porque, tipo assim, não fazia sentido para você tomar uma coisa que eu tava fazendo para mim poder não tomar mais. Sim. Que eu sou do tipo... eu sou o tipo de pessoa que não consigo ter vício de nada. Se a pessoa fala para mim que eu tenho vício, eu não tenho. Aquilo ali não existe mais na minha vida. E foi o caso do refrigerante. Eu escutei por algumas vezes falando para mim que eu era viciada em refrigerante. E aí eu pensei, falei assim, gente, pior que isso é verdade, porque eu tomo só refrigerante. Eu tomo muito refrigerante. E eu peguei e falei, você quer saber? Não vou tomar refrigerante mais. E naquele dia, eu tava tomando refrigerante, parei de tomar refrigerante e não tomei mais. E aí eu virei pro Thiago e falei assim, ó, a partir de hoje eu não tomo mais refrigerante. Se você quiser me acompanhar, bem, se não tem problema. Aí ele foi e quis acompanhar. Joyce, você é viciada em café. Por isso que eu tô tomando chá. Agora eu tô tomando chá. Agora, eu né? Eu não tomava chá. E durante o dia? Café. Do café a gente não tem jeito, não. Quase 1 litro que a gente tem que tomar aí por dia, a verdade De é café, essa. né? É, de café Sim. tem que tomar. Até porque eu estudo até 10 horas até hoje. Sim. Então, não é fácil. Não é fácil. Meu marido acorda às 5 horas da manhã, me acorda. E ele não estuda até às 10. Então, é difícil. É difícil. Eu tenho que tomar café. Mas a gente sobrevive, né? Sim. Amor, então eu queria pedir para você deixar o recado aí pro povo para poder curtir o vídeo. Fala. Curte o vídeo. Ativa a sineta. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Compartilha. Compartilha, comenta. Se vocês quiserem saber alguma coisa. Se vocês gostaram desse vídeo que a gente fez, se tiver alguma curiosidade aí, vocês deixem no comentário pra gente. Sim. Se inscreve, né? Se inscreve no canal. Sim. A gente tá aqui para conversar, para ter esse papo descontraído. E qualquer coisa que precisar, liga já. Valeu, galera. Fica com Deus. Beijo. Um beijo, gente. Fica com Deus. Deixa eu falar. Não pode falar isso, porque você é de outro canal. Não fala, não vamos falar. Foi. É isso aí, gente. Foi. Valeu. Tchau.